Bom dia, nosso tema é trabalho análogo à escravidão, né? O meu grupo é composto por Passaí Farouxa, Gustavo Oliveira, Leonardo Dutra Carrilho, Marcelo Miranda e Wellington Silva, que sou eu. E se falando de introdução, né, ao tema, o tema que é trabalho análogo à escravidão, né, o nosso objetivo, na verdade, é estar falando um pouco para vocês sobre como o trabalho análogo impacta, né, na vida da gente hoje e a origem dele, de como ele começou, de como esse tema vem se repercutindo, entendeu? Volta e meia a gente tem notícias aí que vem acontecendo, situações como essa, sendo que temos leis, temos legislação, tudo de forma correta para essas coisas não acontecerem, mas infelizmente ainda acontece, entendeu? Então, nosso objetivo basicamente é esse, é trazer para vocês esse contexto e mostrar que temos como resolver, né? Se a gente tiver um apoio assim, no geral, e uma determinação de todos, só que não é algo fácil, é algo que acaba que seria a longo prazo, né? Porque, infelizmente, apesar de ter fiscalização, apesar de ter muitos órgãos públicos que também são responsáveis por esses fatores, ainda é algo que acontece e acontece na maioria das vezes na surdina, né? Acontece de forma oculta aí que a gente acaba não sabendo, né? Não acaba sendo exposto, e quando é exposto, sempre choca todo mundo e vem aquela questão de a pessoa ficar assustada, falar, meu Deus, como é que isso é possível? Mas infelizmente ainda é algo pertinente aí. Então eu queria começar com essa frase, né? É uma pergunta, na verdade, né? Que é o que vai dar embasamento ao início do nosso trabalho aqui. O que é o trabalho análogo à escravidão? Sim, jornada excessiva de trabalho, trabalho sem condições, em condições precárias, trabalho sem eu posso dizer, sem remuneração, por pagamento de dívida. Temos vários fatores que podem caracterizar o trabalho análogo à escravidão. Só que eu estou trazendo para vocês aqui uns 3 pontos que eu considero importantes em relação a isso, que são essas características, né, também. Jornada exaustiva, condições degradantes e servidão por dívidas. E uma definição mais elaborada é trabalho, condição de trabalho que privam a liberdade do trabalhador, né? E eu queria dar ênfase à servidão por dívidas, que isso acontece muito também em regiões rurais, né? Onde muitos trabalham por alimento, para sustentar a família, por não ter opção, entendeu? E um fator determinante, né, dessa questão do trabalho análogo à escravidão que a gente pode associar, né, é a desigualdade social, porque a desigualdade social tem muito a ver com o tema, porque muitas pessoas acabam aceitando o pouco para ter aquilo ali para a sua família, para alimentar ali o seu filho, entendeu? Então é algo que, assim, a longo prazo, como eu tinha falado, dá para poder resolver, né, se a gente tiver os investimentos certos, os impostos forem colocados no lugar certo, mas não é algo simples, entendeu? É um tema bem complexo, né, porque acontece muito. Pode passar. E se tratando do contexto histórico, né, a gente teve aí, né, desde 1988, o fim o decreto, né, da Lei Áurea, né, que acabou com a questão do trabalho escravo, e desde lá até cá sempre vimos tendo várias leis, né, que vem se consolidando, vem no caso reerguendo, né, e acaba com que, apesar de termos todo esse aparato de leis, de medidas protetivas, para justamente proteger essas pessoas, para não passar esse tipo de coisa, infelizmente não é suficiente. Não é suficiente, entendeu?
E por isso que a gente acaba chegando nesse ponto aqui, né, do casos históricos e modernos, né, porque a gente, que isso só acontecia no passado, isso não é possível, tá... Por isso que choca muito a população, porque quando acontece no dia de hoje, o pessoal pensa que isso não existe, né, mas tudo vai da questão também da desigualdade social para a gente sair, né? Porque tem lugares que isso vai ser abafado e tem lugares que isso vai estar ali bem exposto, né? Que você vai estar vendo isso, né? Direto e trazendo também um link com esse tema, a questão que tem muito também a exploração, no caso infantil, né? Do trabalho infantil, justamente nessas condições precárias de trabalho que existe. Então, continuando aqui, a gente tem a parte da legislação. A Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho foi uma convenção criada em 1930, internacionalmente, para combater o trabalho obrigatório ou forçado. E, com ela, foi a base da criação de leis e outros tratados. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro diz que reduzir alguém a trabalho análogo de um escravo vai ter uma reclusão de 2 a 8 anos, também paga multa e tem a sua pena de acordo com a violência que ele cometeu à vítima. Legislação internacional de acordos multilaterais, a gente tem a mais conhecida, que é a Lei Áurea, que foi a favor dos escravos, mas antes dela a gente teve também muitos outros tratados antes disso. Por exemplo, você está aqui que a gente teve lá no comecinho, para acabar com os navios negreiros, que também eram considerados escravos, né? O primeiro acordo era para diminuir as frotas de navios negreiros que vinham da África para o Brasil. Em 1815, a gente já teve outro tratado para que uma parte da costa da África não pudesse aportar os navios negreiros aqui no Brasil. Em seguida, em 1826, a gente já teve outro tratado para que toda a frota da África de navio negreiro não pudesse aportar aqui no Brasil. Também não foi só no Brasil, foi em Portugal e Álvares, alguma coisa assim. E aí em seguida teve também tratados para derrubar os navios como se fossem navios piratas. E aí veio, depois de muito tratado, começou a Lei Áurea, foi assinada a Lei Áurea. E aí a gente teve outros tratados para chegar nesse daqui. Assim. Indicadores de trabalho análogo à escravidão, como meu colega falou, são trabalho forçado, servidão por dívida, etc. Métodos de fiscalização, o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele serve para fiscalizar, como o próprio nome diz, através de denúncias. E eles têm o objetivo de trazer a liberdade para essas pessoas e também garantir os direitos trabalhistas delas, tanto como a indenização. Passei. Caso recente no Brasil, a gente tem, em fevereiro desse ano, eu dei uma pesquisada e teve um caso no Rio Grande do Sul, que também é um dos maiores que faz esse tipo de ato, que é o trabalho análogo de escravo. Foi um produtor rural, ele mantinha 4 pessoas em cativeiro, sendo 2 crianças de 15 a 17 anos e um paraguaio. Através de uma denúncia, o MTE e a Polícia Federal foram lá, a Polícia Federal foram lá e viram que eles estavam em situações de insalubre, de banheiro e cozinha e esses outros fatos que eu falei para vocês. O que aconteceu? Como falei antes, o MTE ele garantiu às vítimas a indenização, receberam seus direitos trabalhistas e suas voltas para suas casas, suas cidades natais. E também, com o produtor rural, ele teve sua pena, teve sua multa e foi condenado, foi indiciado, na verdade. Próximo. Estratégias governamentais. O que é que a gente... Medidas de combate, na verdade. O que é que a gente tem em medidas de combate? A gente tem divulgação de mídia, a gente tem denúncias, certo? Muitas coisas que todos já sabem. Tudo isso a gente já sabe. Como identificar, a gente já falou, jornada de trabalho exaustiva, muito mais. Então, como é que a gente combate? Aí, o maior combate é pelo
pela denúncia. Como é que eles vão identificar o trabalho quando a gente denunciar e eles vão fiscalizar? Então, a nossa medida de combate atualmente é a nossa mídia, nossos celulares, internet. Então, para que a gente consiga combater o máximo, a gente tem que expor, certo? Tudo isso aqui que eu já falei de leis e tudo mais existe, porém, a maior dificuldade é que não é comentado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not